A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o programa de hoje, que traz informações importantes do universo jurídico. Ressalvamos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Vamos abrir o programa de hoje com uma boa notícia. As cerimônias de casamento voltaram a ser realizadas no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, após a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão. As celebrações estavam suspensas desde o último mês de março, em virtude do agravamento da pandemia da Covid-19 em todo o país. O retorno dos casamentos no Fórum de São Luís segue todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo coronavírus. O casal que quiser oficializar o matrimônio deve procurar um dos cartórios de registro civil das pessoas naturais, apresentando o documento pessoal com foto, comprovante de residência, nome de duas testemunhas que devem comparecer no dia da cerimônia, além do pagamento de taxas do cartório. É exigida ainda, no caso de pessoas solteiras, a apresentação de certidão de nascimento. Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar certidão de divórcio averbada e os viúvos, certidão de óbito e declarações de bens e de herdeiros. E para falar sobre a diferença entre casamento e união estável, sob a luz do direito, uma sugestão do nosso ouvinte Angioran Ramos, convidamos para participar do programa de hoje o juiz Jorge Antônio Salles Leite, titular da Vara de Família de Bacabal, aqui no interior do estado do Maranhão. Bom dia, doutor Jorge Leite, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo, bom dia a todos, é um prazer estar aqui e poder conversar com todos, bater esse papo. Maravilha. Doutor Jorge, nós costumamos começar o nosso programa tentando conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, até para que a sua história de vida sirva de inspiração para outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu sempre faço essas duas perguntas. Primeira, por que a magistratura? E segunda, como que o senhor se preparou para alcançar esse objetivo? Heraldo, engraçado, assim, eu passei no concurso mais tarde, e também entrei na faculdade já com 24 anos, né? Na época, eu morava em Teresina e só tinha um curso de Direito na Universidade Federal. E não consegui ingressar na Universidade Federal e fui para a iniciativa privada. Trabalhei em uma livraria, trabalhei com uma empresa de frutas. E depois eu consegui passar no vestibular na Universidade Estadual de Campina Grande. Eu já tinha uma irmã que morava na Paraíba, e assim me formei lá. E fazendo o curso de Direito, me apaixonei, né, pelas questões do direito, da justiça, principalmente da área do direito constitucional e a área penal, inicialmente. E passei, assim, muito tempo, depois de formado, tentando passar no concurso, né? Estudei bastante. Digo assim, que muitos colegas, até colegas brilhantes, assim, bem estudiosos, não persistiram tanto. Eu passei, Heraldo e ouvintes, assim, 5 anos estudando muito, assim, na base de 6, 7, às vezes 8 horas por dia. Assim, às vezes cheguei em etapas finais de concurso, e aí para que todos tenham
conhecimento dessa história, porque é bom você persistir, né? Você não pode desistir diante de obstáculos, né? Sim, alguns colegas não conseguiram estudar, porque o estudo é uma forma muito de esforço muito individual, né? Só você, a cadeira e os livros ali. Então, você perder concursos nas últimas etapas, você tem que voltar lá para a etapa inicial, lá para estudar o artigo 5º da Constituição, né? E eu persisti mais de 5 anos, e aí fazia inicialmente muito concurso também para o Ministério Público e a magistratura, e quando eu passei no concurso na magistratura do Maranhão, que eu ingressei em 2009, eu estava também passando no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E aí não fui fazer as últimas etapas e optei em ficar por aqui, que minha família é do Piauí e ficava próximo também, e eu já tinha passado de todas as etapas, né? Então, determinação, persistência, determinação, muito esforço, que sirva de exemplo para todos, né? Se você tem um objetivo, você consegue chegar. Concurso é uma fila, você tem que entrar na fila e continuar estudando. Se por um acaso ou outra, algum aperreio da vida, você não consegue manter aquele ritmo de estudo de 4, 5 horas, se você puder estudar meia hora, você continua estudando meia hora. Eu dizia assim, que eu me dava o luxo de, no máximo, uma semana de depressão. Quando a gente não passava no concurso, a gente fica triste, né? Para que eu não saísse da fila. Então, eu continuava, aí eu começava a estudar 1 hora, 2 horas, depois pegava meu ritmo novamente. E assim tem que ser feito, porque quando você passa muito tempo sem estudar, 2 meses, 6 meses, você sai daquela fila por um tempo e isso é desgastante, é desestimulante. Que história mais rica e mais inspiradora, inclusive com algumas dicas muito interessantes, doutor Jorge. Bom, e durante esse tempo que o senhor está aí como titular da Vara de Família de Bacabal, a gente sabe que nos casos de família sempre surgem algumas histórias muito curiosas, algumas audiências assim pitorescas. O senhor teria algum caso desses para destacar para a gente? Como eu cheguei na Vara de Família de Bacabal, né? Assim, eu passei por várias comarcas de vara única, né? Onde a gente é um grande cirurgião, né? Assim, como fosse um médico cirurgião geral, pega todas as causas, né? Crimes cíveis, fazenda. Então, em Bacabal, quando eu cheguei, a vaga que estava aberta era família, tinha uma parte de crime, tinha tutela e curatela, e depois foi feita uma reorganização judiciária lá, foi criado novas varas e a gente especializou as unidades. E aí eu fiquei com toda a parte de família e sucessões, né? Então, hoje eu pego todas as causas de família e sucessões da unidade de Bacabal. E, inclusive, com casamentos, né? Assim, a gente, que está incluído dentro da matéria, a gente faz muitos casamentos hoje virtuais. Assim, as causas de famílias é engraçado, né? Cada dia surge um contexto novo, assim, de conflitos, né? São vários conflitos que são trazidos para a gente. Eu vou até contar aqui um caso pitoresco, na realidade não era nem juiz de família ainda, eu era oficial de justiça, porque eu fui oficial de justiça lá na Paraíba, quando eu passei no concurso, e é um caso de família lá, a pensão alimentícia, né? E o rapaz, ele era magarefe, ele tinha um açougue, trabalhava com carnes, e ele dava uma parte em alimentos, né, em espécie, e outra parte em carnes. E aí eles não conseguiram chegar ao acordo. Na época eu não lembro direito, parece que ele pagava R$300 e dava não sei quantos quilos de carne lá, 10 quilos de carne. E ela queria mais carnes e aumentar o valor espécie, e aí ficou naquele conflito, ele não conseguiu chegar no acordo, aí a juíza chegou, na época disse, olha, eu era oficial, fique aqui com eles vão discutir, e aí a gente vai tomar um café aqui e voltar, e foram tomar um café lá, a promotora e os advogados, e eu fiquei lá, e aí eles se sentiram à vontade, né, para conversar, né, não estavam as autoridades. E aí, assim, eu digo que só eu soube os motivos desse acordo, porque aí eles ficaram, né? Elas, mas por que você não dá mais, tal? Você sabe, o açougue está rendendo bem e tudo. Eles, não, mas eu estou aperreado, não sei o que e tudo mais. Aí ela pegou e disse assim,
ó, tá certo, mas a gente pode fechar nisso aí, mas não tem mais visitinha lá em casa não, viu? Você não pode mais frequentar a minha casa. Aí ele se espantou assim, quer dizer, oh, não, peraí, então vamos renegociar isso aqui, eu aceito esse acordo. E aí eu chamei todo mundo, veio a juíza, doutora, eles fecharam um acordo, é o que ela está pedindo, mas essas interlinhas só foi comigo na audiência. Então, a vara de família, ela tem muito disso, assim, cada caso é um caso. Bom, esse foi bem pitoresco. O senhor ainda não era juiz, era oficial de justiça, mas também tem o lado oposto, não é, doutor Jorge? O senhor, em algum momento, assim, já teve que intervir numa audiência para que as partes não fossem as vias de fato? Eu costumo, já, assim, toda uma autoridade, né, e um respeito na audiência, mas, assim, as causas de família, os conflitos de família, eles mexem muito com o emocional, né? E aí o grande problema também das causas de família, Heraldo, é a questão do afeto que ainda existe. O amor, às vezes, as pessoas estão ali na questão da guarda do filho, alimentos, mas, no fundo, tem toda uma questão ainda sentimental. E lidar com isso é muito difícil, né? E aí a gente tem que intervir. E eu costumo dizer que agora com as audiências virtuais, né, online, isso tem até se disciplinado melhor, né? Porque cada um fala por vez, a gente tem como cortar ali o áudio. Mas, assim, as causas mais difíceis, mais complicadas, é quando se tem disputa de guarda, né, de crianças. E aí elas são realmente... muito difícil, até para a gente, como juiz, poder decidir essas disputas, porque, por mais que você tenha todo um apoio ali profissional, né, estudo social, mas, no fundo, nem sempre esses conflitos eles vêm na sua inteireza, né, para o processo. E aí, às vezes, é muito difícil para o juiz decidir se a nível mesmo íntimo, assim, pessoal, às vezes você ainda chega a ficar com dúvidas. E nem dá para usar nesse caso específico de guarda de crianças, não dá para usar aquela solução bíblica, salomônica, né, de dividir a criança ao meio. Então, de fato, deve ser muito difícil, inclusive para o juiz. Mas, doutor Jorge Antônio Salles Leite, agora falando sobre a temática direta do nosso programa, a provocação que foi feita pelo nosso ouvinte, o Anjoran Ramos, a preocupação dele e que eu acho que é uma preocupação de grande parte da população, né, que desconhece o direito como ciência, os seus meandros, união estável e casamento, doutor Jorge. A gente sabe, o senhor e eu, que não é a mesma coisa, mas para a população existe essa dúvida. Como é que o senhor poderia destacar assim, as principais diferenças dos dois? A Constituição de 88, ela trouxe um novo rearranjo familiar, né? Antes, a gente só conhecia a família, aquela construída, né, entre homem e mulher, e em virtude do casamento, né, que seria a família matrimonial, né? Com a Constituição de 88, né, ela deu especial proteção à família, né, que é a base da sociedade, mas protegeu todos esses rearranjos de família, né? Família monoparental, né, que é aquela formada, às vezes, só com um descendente e um dos filhos. Existem vários tipos de família hoje, né? Inclusive a questão da homoafetividade. E a união estável, por muito tempo, né, ela foi, assim, de forma não protegida pelas nossas leis, né? E a Constituição ela veio quebrar com esse paradigma, né, de proteção. E deu total proteção. Tanto é que o casamento, isso é que nós temos que entender, e o vínculo de convivência na união estável, eles são, para a Constituição, entidades familiares. Eles têm os mesmos, digamos assim, direitos e efeitos, né? Hoje, em relação aos efeitos, né, em relação ao direito, você tem pouquíssimas diferenças. A maior diferença que você pode verificar,
em relação à questão da formalidade, né? A união estável, ela é formada, e a gente já adianta aqui, que a grande maioria das uniões de afeto, de amor, elas são construídas na união estável hoje no Brasil. Bem mais de 70% a 80%, né? Ela é informal, né? E esse vínculo de convivência, a lei diz que ela tem que ser público, duradouro e estável, né? Então, isso já se forma a união estável, que vai ter os mesmos efeitos do casamento. Então, a grande maioria da sociedade hoje, ela está formada sobre a união estável. Ela tem os dois são regidos também pela Constituição e pelo Código Civil, né? A união estável, ela tinha 2 leis anteriores, mas hoje ela é regulada também pelo Código Civil, no 1723 e seguintes do Código Civil. A formação do casamento, ele existe um ato formal, né? As pessoas têm que procurar o cartório de notas, e ele é realizado por um juiz de paz ou juiz de direito, né? Após uma habilitação, a formalização dessa habilitação, as pessoas levam esses documentos ao cartório, né? E é publicado no edital, tem um prazo de 15 dias para haver alguma impugnação, e depois dessa formalização, dessa habilitação, é levado para a celebração. Então, existe um ato formal, né? E já na união estável, não. É comportamental. A partir do momento que 2 pessoas passam a conviver de forma pública, duradoura e contínua, elas vão estar, sim, em união estável. Tem muitas dúvidas em relação à diferença em união estável e namoro, né? As pessoas às vezes ficam em dúvida, tem um contrato de namoro, se ele é válido, não é válido. Tem muitas questões jurídicas relacionadas a isso. Só que no namoro, a lei, já adiantando, Heraldo, a lei não fala em prazo, né? As pessoas, eu só antigamente tinha uma lei que fazia referência a 5 anos. Hoje a lei não fala mais em prazo nenhum na Constituição da União Estável. Então, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, é 6 meses, é namoro ou é união estável? Não é o tempo que vai dizer, mas sim a finalidade daquela união, daquele vínculo. É uma união para a constituição de família? Se sim, é união estável. Se não, se você estava ali só como, não para construir uma família, mas ainda se conhecendo como 2 namorados, não tinham provas desse compartilhamento de vidas, né, através de coabitação, de pagamentos de contas em conjunto, de planejamento a nível futuro, de moradia, de construção de vida. Então, são essas diferenças na prática que vai diferenciar uma coisa da outra. Em relação ao contrato de namoro, né, assim, você poderia até me perguntar sobre isso, se é válido, se não é válido. Tem muita discussão na doutrina sobre a validade, né? Alguns doutrinadores entendem pela sua validade, eu acho que ele é válido em determinadas situações, e aí eu concordo muito com o doutor Conrado, que é um advogado da área de família, extremamente respeitado no Rio Grande do Sul, que ele é levado como um contrato preliminar, ou seja, você pode constituir, porque dentro da união estável você também pode fazer o pacto antinupcial, né? O pacto, dizer como é que ele vai ser regido sobre as regras patrimoniais, né? Então, ele pode servir para isso, né? Que as pessoas podem dizer, olha, hoje nós estamos nessa situação de namorados, mas quando a gente passar a constituir uma união estável dentro daqueles requisitos, por exemplo, a nossa união vai ser regida sobre o regime de separação de bens, porque a união estável, gente, se você não pactua, se você não faz esse contrato preliminar, ela é regida pelo regime da comunhão parcial. A partir daquele momento que você está com outra pessoa, união estável, os bens que venham para essa união, ou seja, comprou uma casa ou um carro durante esse período da união, essa divisão ela é 50%, ela é meio a meio, independente do esforço de cada um para vir para a contribuição desse bem.
Doutor Jorge, a grande preocupação do nosso. O senhor já deu uma aula aí sobre namoro, união estável, casamento, as diferenças, ok. Mas a maior pergunta desse, o nosso ouvinte, o Joran, que mandou essa provocação para que a gente fizesse essa entrevista com o senhor, era especificamente com relação a alimentos, porque ele quer saber se alguém que tem uma união estável está tão obrigado a pagar alimentos ao término dessa união como seria ao término de um casamento. Olha, como é que é o nome dele? Anjoran Ramos. Ângelo, é o seguinte, hoje tem até uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, essas questões patrimoniais, né, principalmente sucessórias, relacionadas ao casamento e à união estável, ela acabou chegando no Supremo. E o Supremo, em um posicionamento em repercussão geral, isso quer dizer o quê? Ele julgou de forma que todos têm que respeitar, ninguém mais pode discordar dessa decisão, ela equiparou, porque o Código Civil ele trazia diferenças na parte, principalmente sucessória, relacionado à união estável e ao casamento, né? Ou seja, o companheiro ou a companheira, eles herdavam de forma diferentes do cônjuge, certo? Então, da esposa e do esposo. Eles tinham regimes diferenciados. Não ou seja, teriam menos direitos no caso da sucessão, na caso de morte de um deles. Hoje, não. O Supremo disse que para fins da Constituição, são entidades familiares, eles têm os mesmos direitos. Então, o artigo que fazia essa diferenciação, ele foi julgado inconstitucional pelo Supremo, do Código Civil, né? E ele equiparou, que é o 1790, ele dizia que a associação do companheiro e companheira era diferente, né? Ele tinha menos direito. Hoje, ele julgou inconstitucional esse dispositivo do Código Civil e disse que o companheiro ou companheira ele está agora dentro do artigo 1829, que ele fala da sucessão legítima, como é que trata a sucessão legítima relacionado ao cônjuge, né? E a esposa, o esposo estariam aí. Então, essa questão, tanto de sucessão quanto a alimentar, hoje não vai fazer muita diferença. Ambos têm os mesmos direitos. E aí, a questão alimentar hoje também ela está muito resumida, né? Antigamente, tinha muito aquela questão de se estabelecer alimentos para o esposo, né? Para a esposa. Hoje não, assim, diante dessa autonomia também, dessa igualdade de direitos, as pessoas trabalham, as relações também elas não são mais tão duradouras, né, Geraldo? Antigamente, uma relação ela durava 30 anos, a mulher só se dedicava ali à família, e aí recebia a pensão também. Hoje não, as relações são mais, não tão duradouras e ambos trabalham, então não se estabelece esses alimentos, a não ser, o Código traz a possibilidade de casos excepcionais, né? De uma possibilidade que vem até impedir a sobrevivência, né? Nesses casos excepcionais, sim. Mas hoje não, os alimentos eles são mais estabelecidos em relação aos filhos. Perfeito, eu acho que o senhor esclareceu, sim, todas as dúvidas do Anjoran Ramos e ainda acrescentou outras informações. Nós agradecemos, então, a participação do juiz Jorge Leite, titular da Vara de Família da Comarca de Bacabal, pela excelente e esclarecedora entrevista, e abrimos espaço agora para suas considerações finais, doutor Jorge. Heraldo, eu que agradeço o convite, muito bom poder estar aqui, poder esclarecer essas dúvidas, né, dos ouvintes, e estou sempre à disposição para a gente também tratar de outros assuntos, né? Eu sou coordenador também do Sejusc, lá de Bacabal, e também coordenador do Núcleo da Justiça Restaurativa no estado do Maranhão, que agora a gente está em fase de capacitação da rede, e são assuntos também muito gritantes hoje, né? Um novo tipo de justiça, né? Diferentemente da justiça retributiva, que é essa que a gente conhece, né? Na seara do direito penal, da infância e juventude, a justiça restaurativa é um novo olhar sobre a justiça. Então, agradeço aqui a poder estar aqui com todos. Então, o senhor atuando em 3 eixos tão importantes
que seriam a mediação, a justiça restaurativa lá da área penal e a área de família, isso significa dizer que certamente o senhor vai voltar aqui no programa mais vezes, doutor Jorge. Muito obrigado. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do estado do Maranhão, com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A linguagem, os ritos e símbolos adotados por operadores do direito podem se transformar em barreiras para o acesso à justiça, o chamado juridiquês, aquele vocabulário excessivo, rebuscado, cheio de citações em latim. É uma linguagem hermética que poucas pessoas entendem e, por isso, impedem que a maioria das pessoas entenda uma petição, uma sentença, um contrato ou outro texto jurídico qualquer. Este é o tema da revista eletrônica Link CNJ, que iremos mostrar hoje para entender como, nesse fenômeno, as palavras viram barreiras para o exercício da cidadania. O apresentador Guilherme Menezes conversa com o professor e doutor em Direito Público Michael Ângelo Desordi Vermuti e com o desembargador e presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipe Smith, que lançou no ano passado o projeto Descomplica, que propõe textos mais curtos, com linguagem usual e recursos visuais, usando técnicas do chamado Visual Law. No quadro Minha História, um caso julgado por uma juíza muito jovem, mas ao mesmo tempo madura e, acima de tudo, com muita sensibilidade. E ainda tem o giro com as notícias mais importantes que estão rolando nos tribunais e nas redes sociais. Confira, Link CNJ. Alguns dicionários reconhecem o termo juridiquês, linguagem repleta de tecnicidades do jargão dos juristas ou profissionais da área jurídica. Para muitos, os tribunais falam grego, ou melhor, às vezes é latim mesmo. Veja esta expressão que eu não me atrevo a pronunciar. Em tradução livre quer dizer vários relacionamentos sexuais ao mesmo tempo. E esta outra significa ninguém pode dar o que não possui. Então, se pode simplificar, por que complicar? Muita gente compara o juridiquês ao latim, que se falava antigamente nas missas. Aquela língua estranha do padre criava um clima de mistério que aumentava a distância entre o fiel e a fé. No caso da justiça, a distância é entre a lei e o cidadão.
A diferença é que não se fala mais latim nas missas. Este professor estuda o assunto e diz que o problema não é só a linguagem. Em uma série de artigos, ele levantou várias situações em que as pessoas foram submetidas a constrangimentos que impediram o acesso à justiça. Foram esses casos, como por exemplo, a situação de um lavrador que teve a sua audiência adiada pelo magistrado que presidia a sessão, porque entendia que, por ele estar calçando chinelos, ele estava trajado de modo inadequado e incompatível com a dignidade da administração da justiça. Esse foi um dos casos que nós trazemos em um dos nossos artigos para ilustrar, nessas situações contemporâneas, o quanto essa questão dos rituais, dos símbolos, da vestimenta e, obviamente, do vernáculo, e aqui nós estamos falando do juridiquês no sentido mais estrito, acabam por afastar o jurisdicionado do acesso à justiça. Sobremaneira, quando nós também fazemos análise no texto de alguns manuais de etiqueta, e esse é o nome dado a esses manuais, que foram produzidos nos últimos anos, voltados justamente ao estabelecimento de alguns padrões relacionados ao modo como as pessoas devem se vestir e se portar em atos judiciais, como, por exemplo, uma audiência. Então, é muito comum encontrar na internet, nós fizemos essa busca também, dicas de moda forense, ou seja, dicas de como se vestir, por exemplo, para participar de um ato judicial, salientando-se em muitos desses casos que até mesmo a cor dos calçados pode interferir no modo como essa pessoa vai ser tratada em uma sessão. Então, é interessante observar que esses exemplos elas servem para nós percebermos que o trabalhador brasileiro, que já sofre no dia a dia com questões relacionadas a preconceito, a falta de dinheiro, dificuldade de acesso a alguns ambientes destinados às classes mais abastadas, ele ainda sofre com essa questão do afastamento dos espaços destinados à administração da justiça. Alguns tribunais e operadores do direito tentam combater o problema. Para democratizar o acesso do cidadão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, criou uma série de podcasts, aquelas gravações de áudio que a pessoa pode acessar quando quiser na internet. Tem realmente muito dessa história do linguajar jurídico como uma barreira de entendimento, de intelecção das pessoas que são as usuárias do serviço judicial. Então, a ideia do Juridiquês Não Tem Vez é propiciar às pessoas que não sejam da área jurídica a compreensão e o entendimento dos temas mais atuais do direito e, claro, levar também situações do cotidiano, do dia a dia forense. E por que o cidadão acha que o juridiquês é tão comum? Para tratar a gente desinformado. E eu acho que por isso que eles falam um vocabulário tão difícil da gente entender. Para poder valorizar o serviço dele, o trabalho dele, com palavras bonitas, quando poderia usar os termos mais simples para a população que não teve estudo, principalmente esse tipo de gente, É uma linguagem própria e com muito sofisma. Tem que saber ler muito bem para poder entender eles. Eu, por exemplo, quando eles falam uma palavra que eu não entendo, eu vou procurar uma pessoa que saiba e me explica, ou senão eu vou no... Como é que chama? Dicionário. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com o desembargador e presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o InovaJus, Ricardo Pip Schmidt, e com André Teixeira, juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com o desembargador. Por que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul passou a se preocupar com essa questão? Olá. Na verdade, este é um movimento mundial, vamos dizer assim. Esta ideia de que nós precisamos simplificar a linguagem para nos comunicar melhor.
No judiciário, isso é uma urgência, porque sabido das dificuldades que as pessoas têm normalmente de compreender o que se passa no judiciário. E muito disso envolve a forma como nós nos comunicamos, seja nos nossos atos, seja nas nossas decisões. Então, o movimento que nós estamos fazendo aqui está dentro de um projeto maior que se chama Descomplica a Justiça. Descomplica. Isso é voltado tanto ao público externo como ao público interno. Ao público interno, na parte que envolve os atos elaborados e editados pelo tribunal, para que façamos isso de modo mais simplificado, de modo mais simples, vamos dizer assim, com uma linguagem mais clara, objetiva, e sobre isso o colega André poderá falar um pouco mais adiante. Em relação ao público externo, que é uma grande preocupação, é no sentido de que o cidadão comum consiga, ao receber um mandado, ler o que, muitas vezes, ele não consegue compreender, afinal, o que a justiça quer dele. Que ele compareça na audiência, que ele cumpra determinado ato, a forma como nós nos comunicamos nos nossos mandados e mesmo nas decisões, às vezes, não são compreendidas pelas pessoas que usam o judiciário. Então, o projeto Descomplica tem esta ideia de facilitar, de uma comunicação mais eficaz, o que se pode obter através de uma linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui para dizer o que não é o projeto Descomplica de simplificação. Não se pretende impor limites ao número de páginas que os advogados farão suas petições. Longe disso. Nem limitar de alguma forma o número de páginas que os juízes, desembargadores, vão elaborar as suas decisões. Na verdade, o que se quer é incentivar as pessoas, os operadores do direito, a que se comuniquem de forma mais objetiva, clara, concisa, de forma a que a cidadania nos entenda melhor. Há questões que são complexas e que vão exigir longas petições, longas decisões e utilização de termos técnicos. O que nós vemos na nossa realidade do dia a dia é que há muitas situações em que poderíamos utilizar petições mais simples, decisões mais objetivas e que acabamos reproduzindo uma retórica de juridiquês e de tecnicismos que acaba por afastar as pessoas da compreensão do judiciário. Nosso projeto, portanto, é de facilitar a compreensão do papel da justiça na sociedade. Doutor André, o senhor poderia nos dar exemplos concretos? O que se tem trabalhado, até a nível, eu diria, em nível mundial, é que o texto tem que ter o tamanho que ele precisa, nem palavras a mais, nem a menos. Então, num nível assim, mais voltado mais para o cidadão, o que a gente pretende é conscientizar a todos os servidores e juízes que a gente precisa conseguir ser entendido, que não adianta a gente fazer um texto que o advogado, só o advogado, e às vezes nem o advogado vai entender porque a coisa está truncada, porque está muito longa. A gente tem que ter uma comunicação eficaz. E internamente também existe essa tendência. A gente está iniciando já iniciou, aliás, dentro da corregedoria, a utilização de duas técnicas. Uma é que se chama de linguagem simples, em inglês é conhecido como plain language, e também técnicas de visual law, que é a utilização de elementos visuais. Então, antes nós fazíamos um texto todo preto e branco, extenso, com palavras muitas vezes desnecessárias e números que não agregavam nada. Agora a gente reduz o texto, deixa mais conciso, traz elementos visuais que facilita a leitura. Essa mesma técnica que nós já estamos, como rotina na corregedoria, nós agora, o próximo passo que já iniciamos é colocar isso para dentro do sistema de processo eletrônico. Já iniciamos a elaboração de mandados, isso inclusive vai ser trabalhado dentro do laboratório que estamos criando no âmbito do tribunal,
para que esse mandado, a gente vai escolher mandados que tenham grande aplicação, para que a gente troque aqueles termos técnicos por uma mensagem mais eficaz, eventualmente até com o uso de imagens. Doutor Ricardo, vocês fazem esse trabalho a partir de estudos técnicos, com auxílio de profissionais de comunicação. Como é que vocês chegaram a esses padrões que o doutor André citou? Na verdade, a Comissão de Inovação ela é integrada por um desembargador, que sou eu que presido, e juízes, um juiz da Corregedoria e um juiz da capital, um juiz do interior, e servidores que nos apoiam. Tá? É uma comissão enxuta, vamos dizer assim. Paralelamente, para que operacionalizar estas ideias inovadoras que nós estamos desenvolvendo, a partir, inclusive, de sugestões de magistrados e juízes, nós estamos criando o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça. E neste laboratório de inovação, aí sim nós vamos contar com uma rede de colaboradores. Essa rede de colaboradores, ela é composta por vários setores do tribunal, dentre os quais o setor da comunicação, da imprensa. Então, há dentro da imprensa do tribunal profissionais que colaboram com o laboratório de inovação, assim como há aqueles ligados à parte da informática, dos setores de estatística. A nossa ideia é criar um laboratório com uma equipe mínima, mas com um máximo de pessoas de diferentes áreas e multidisciplinariedade, que com os seus conhecimentos nas suas respectivas áreas possam atuar em projetos específicos. Este é um destes projetos. Portanto, nós temos dentro do próprio tribunal pessoas capacitadas que nos apoiam, ajudam na construção destes projetos inovadores. Doutor André, nós somos um país com, segundo o IBGE, 6% de analfabetos absolutos, 29% de analfabetos funcionais, não é? Aquelas pessoas que, embora consigam identificar as palavras, não sabem muito bem compreender o significado delas, encadear uma outra. Além de excluir essas pessoas, exclui também pessoas que, embora possam ter uma compreensão um pouco melhor, não conseguem entender o termo técnico. Até onde vocês pretendem levar esse projeto? Esse é exatamente o ponto. O índice de analfabetismo, ou mesmo até as pessoas, tem estudos técnicos disso, mostrando que mesmo pessoas que concluíram o 2º grau têm dificuldade de entender um texto com termos abstratos ou com termos, nem digo termos técnicos. Então, existem várias técnicas para aplicação, por exemplo, da linguagem simples, e se retirar termos abstratos é uma das técnicas. Existem diversas técnicas que a gente vai aplicando e a gente vai conseguindo chegar a essas pessoas que normalmente não iriam entender. O objetivo final é que se consiga passar uma mensagem clara para todo mundo. Uma pessoa recebe um mandado para comparecer ou para responder uma ação. Ela lê aquilo e pega a inicial da parte contrária, do advogado que elaborou a ação, e ela dificilmente tem condições de compreender. Então, o que a gente está fazendo? Já estamos em fase de testes. Nós criamos uma situação em que há um QR Code, em que a pessoa coloca o telefone e ali tem um vídeo onde explica, em linguagem simples, que ela está recebendo um mandado que significa uma comunicação de que alguém entrou com uma ação contra ela, um pedido, e que, se ela pretender contestar, deve procurar a defensoria, se não tem condições de contratar um advogado, ou, se ela concordar ou quiser fazer um acordo, pode procurar pela parte, o endereço está localizado no mandado. Entende? Numa linguagem verbal, que permita a ela compreender sem maiores angústias o que ela está recebendo naquele documento. Isso tudo implica numa aproximação da justiça ao cidadão. A tecnologia é uma aliada nossa, sem dúvida. Cada vez é mais evidente que é só com a utilização de mecanismos tecnológicos que a gente vai ter condições de dar vazão a toda essa demanda. E, doutor Ricardo, com certeza desembargadores, juízes do Brasil inteiro que acompanham
a programação da TV Justiça e assistem ao Link CNJ, certamente se interessarão em conhecer o projeto. O que o senhor recomenda? Como é que essas pessoas podem conhecer melhor? O laboratório de inovação que nós criamos está nas redes, né? Lab 9 é o nome do laboratório do Tribunal de Justiça, Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça, e está, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, nós temos esta comunicação, e também qualquer contato pode ser feito conosco no Tribunal de Justiça. Mas eu quero ressalvar que, embora o Tribunal de Justiça seja a vanguarda na criação da Comissão de Inovação, lá em 2015, em alguns projetos que estamos fazendo, muito disso já tem sido feito em outros tribunais. Nós temos acompanhado em rede o trabalho de muitos outros tribunais que estão à frente, inclusive, em razão do processo eletrônico e na verdade, se nós começarmos a prestar atenção no que os juízes estão fazendo, muitos juízes com algumas experiências isoladas, que ainda não foram institucionalizadas, nós vamos ver que nós temos muita coisa boa sendo feita no judiciário. Me parece que o momento do judiciário é de horizontalizar. Eu digo isso porque sou magistrado há 35 anos, chego no tribunal agora, sempre atuei em vara e principalmente no sistema de juizados especiais, de onde retiro este ideal de simplificação da linguagem, de aproximação com a sociedade, mas vejo que hoje, com nós mais antigos, os desembargadores, nós somos juízes analógicos. Os juízes que estão entrando são digitais, compreendem mais rapidamente esta realidade. E nós precisamos, de fato, abrir espaço para que os juízes possam, de forma mais relevante, interferir nas políticas públicas dos tribunais em relação a estas práticas inovadoras e a muitas outras coisas que nós podemos construir juntos. Eu penso que o movimento tem que ser, vamos olhar o que está sendo feito na base da magistratura, que tem muita coisa boa sendo feita. O que nós estamos tentando fazer no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é abrir espaço para que a magistratura, os servidores, possam colaborar e participar efetivamente dos rumos da administração. A gente agradece muito a participação, mais uma vez, tanto do desembargador e presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipp Schmidt, quanto a do Dr. André Scheiner, juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também. Representantes do Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de Justiça do Ceará e do Espírito Santo selaram a adesão dos dois estados ao programa Fazendo Justiça. O objetivo é qualificar a aplicação de penas e de medidas socioeducativas. O Fazendo Justiça é uma parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e tem o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O programa aposta no diálogo interinstitucional e nas soluções que respeitem as realidades locais. O projeto Começar de Novo, lançado pelo CNJ em 2009, entrou em nova fase e se integrou aos serviços prestados pelos escritórios sociais. O Começar de Novo e os escritórios sociais sensibilizam órgãos públicos e da sociedade civil para oferecer postos de trabalho a presos e egressos do sistema carcerário e dão acesso em um único lugar à rede de apoio em áreas como qualificação profissional, moradia, documentação e saúde para os egressos e familiares, com gestão compartilhada entre diferentes poderes públicos. O CNJ formalizou a adesão da Justiça Eleitoral ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. O TSE e os 27 tribunais regionais eleitorais vão integrar os processos ao CEU. O sistema já está em mais de 30 tribunais do país, das justiças estaduais, federal e militar, com 1.200.000 processos. A Corregedoria Nacional de Justiça anunciou inspeções em 6 tribunais de justiça durante o segundo semestre deste ano. Serão visitados os tribunais do Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí e Pernambuco.
As inspeções podem ser feitas rotineiramente ou a qualquer tempo, para apurar fatos determinados e verificar o funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, com ou sem evidências de irregularidades. Estamos aqui mais uma semana trazendo a você o CNJ nas redes, com os temas que mais repercutiram entre os nossos seguidores do Twitter, Facebook e Instagram. A abolição formal da escravidão no Brasil ocorreu há mais de 130 anos, mas ainda lutamos para erradicar essa prática tão desumana em nossa sociedade. No último dia 28 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que colabora para aprofundarmos a reflexão e a necessidade de criação de um ambiente jurídico condenatório à escravidão. O ator e diretor Wagner Moura é embaixador da boa vontade da Organização Internacional do Trabalho e membro do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. E na última reunião, que foi organizada pelo CNJ, ele apresentou uma proposta para ampliar as ações da Justiça itinerante para o monitoramento e solução das demandas atinentes à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas, já tendo sido, inclusive, iniciada a elaboração de um calendário para a implementação dessas ideias. E você pode fazer parte desse trabalho. Se você identificar uma situação suspeita, diz que sim e denuncie. E você sabia que a Convenção da Apostila da Haia elimina a exigência da legalização de documentos públicos estrangeiros e tornou muito mais fácil e rápida a autenticação de documentos para uso no exterior? Pois é, e o Brasil é signatário dessa convenção com mais de 100 países, graças também ao trabalho feito pelo CNJ. Para solicitar cidadania estrangeira, por exemplo, você precisa primeiro entrar em contato com a representação estrangeira do país de onde se requer a nacionalidade. Depois de saber e estar de posse dos documentos exigidos pelo país, apenas aqueles emitidos aqui no Brasil, o solicitante da cidadania poderá requerer a apostila em cartórios autorizados e o seu documento estará apto a produzir efeitos em qualquer dos países parte da Convenção. Saiba mais sobre isso nas nossas redes sociais. E finalizando, o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão do Conselho Nacional de Justiça mediu um acordo desde dezembro de 2019 que vai indenizar as vítimas do bairro Pinheiros, em Maceió, Alagoas. A região de 4 bairros está sendo sugada devido à extração de salgema, e a ameaça de uma tragédia desde 2018 já provocou tremores de terra e colocou em risco a vida de 40 mil pessoas. Com a ação do CNJ, todos os envolvidos na disputa foram ouvidos pela conselheira Maria Tereza Willi, e um dos maiores triunfos da mobilização do Observatório foi resolver o mérito da questão sem ter que envolver uma ação judicial que levaria anos para ser solucionada. Saiba o desfecho dessa história e de muitas outras nos canais de comunicação oficiais do CNJ. Até mais! Vamos ao quadro Uma História. Você vai ouvir um caso julgado por uma juíza muito jovem, mas ao mesmo tempo madura e, acima de tudo, gente, com sensibilidade. Eu acho um pouco difícil falar de um caso apenas que causou comoção na vida de um juiz, porque o magistrado, antes de tudo, ele é um grande espectador das vivências humanas. Ele tem que ter um repertório jurídico muito sério, mas ele é o observador do que acontece na vida das pessoas. Eu me recordo de um caso em específico de Samambaia, uma ação de guarda, que eu estive na audiência, depois acabei sentenciando, que causou muita comoção aos presentes, inclusive a mim. Era um caso simples, uma tia pedindo a guarda da sobrinha, e primeiro ela ficou muito comovida porque ela quis desabafar, relatou como é que foi a perda da irmã, que fez um tratamento de câncer muito longo e não resistiu. A sobrinha, uma adolescente, claramente estava um pouco ainda inebriada, anestesiada com a situação. Mas quando eu fui sentenciar o processo, e eu me senti muito confortável nesse caso para poder sentenciar em audiência, elas se abraçaram de uma forma muito genuína, demonstrando de forma muito clara aquele vínculo que a realidade da vida já tinha tomado conta de consolidar. E a emoção tomou conta de todos os presentes, assim. Me marcou profundamente porque foi uma audiência em que
eu não consegui conter as lágrimas, porque eu via o significado daquilo para aquelas pessoas, e elas me agradeceram muito, assim, a mim, ao promotor de justiça, e disseram uma coisa que teve um impacto muito grande para mim, porque me fez rememorar o que é ser juiz antes de tudo, né? Muito mais do que falar a lei, do que falar da norma no caso concreto. O juiz tem a difícil missão, a missão que foi dada pela Constituição, por meio do povo, né? De restabelecer a paz, a tranquilidade na vida das pessoas. E as palavras da então guardiã daquela adolescente foi justamente essa: agora eu vou ter paz, agora a gente tem a tranquilidade de que ninguém vai questionar esse vínculo. Eu vou poder matricular ela na escola, eu vou poder, se for preciso, levá-la ao hospital. Ela é minha sobrinha, mas é também agora a minha filha. E eu me emociono de novo, porque não tem como não lembrar o sentimento que saiu daquelas pessoas naquele momento. A gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, que é gravado, você pode fazê-lo com críticas, dúvidas ou sugestões, e para isso use o nosso e-mail, aquele que está aparecendo agora aí na sua tela, amaimprensa@gmail.com. Vou repetir, para quem está só ouvindo no radinho, AMA, imprensa, tudo junto, Ama Imprensa, com 2 M's, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.